dos maiores impérios da história simplesmente desapareceu. Mas não foi por uma única guerra, nem por um único erro. A queda aconteceu aos poucos, por dentro e por fora. E quando perceberam, já era tarde demais. Se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal e deixa o like. E comenta a palavra Roma, porque no final você vai entender exatamente por que esse império caiu. Esse império parecia impossível de cair, mas ele caiu. E o mais estranho é que isso não aconteceu de uma vez. Na verdade, a queda começou muito antes de alguém perceber. O Império Romano dominava quase todo o mundo conhecido. Controlava territórios na Europa, no norte da África e em partes da Ásia. Era um dos maiores impérios da história. Rico, poderoso e muito organizado. Suas estradas ligavam cidades distantes. Seu exército era disciplinado e suas leis influenciam o mundo até hoje. Mas por trás de toda essa grandeza, os problemas já estavam começando a aparecer. E tudo começa com algo que parece simples: o tamanho. Roma cresceu tanto que ficou difícil de controlar. As mensagens demoravam dias, às vezes semanas para chegar. E quando chegavam, muitas vezes já era tarde demais. Governadores locais começavam a tomar decisões sozinhos. E nem sempre essas decisões ajudavam o império como um todo. Aos poucos, o controle central ia se enfraquecendo. Era como tentar segurar algo grande demais com as próprias mãos. Para tentar resolver isso, os líderes tomaram uma decisão importante. Dividiram o império em duas partes, o lado ocidental e o lado oriental. No começo, parecia uma solução inteligente. Cada parte teria seu próprio governo, e isso facilitaria a administração. Mas com o tempo, isso acabou criando ainda mais diferença entre os dois lados. O lado oriental continuou mais organizado, com cidades ricas e comércio forte, enquanto o lado ocidental foi ficando cada vez mais fraco. E os problemas não pararam por aí. Dentro do império, a situação também começava a piorar. A economia ficou instável. O custo para manter o exército aumentava cada vez mais, e os recursos começaram a faltar. Para tentar resolver, foram criados mais impostos, mas isso acabou gerando insatisfação em várias regiões. Com menos recursos, ficava mais difícil manter estradas, cidades e defesas. E sem um exército forte, proteger o império ficou muito mais difícil. Aos poucos, Roma foi perdendo sua força por dentro. E enquanto isso acontecia, do lado de fora, a pressão só aumentava. Vários povos começaram a se aproximar das fronteiras, buscando terras, oportunidades e melhores condições de vida. Alguns entravam de forma pacífica, outros causavam conflitos. Roma ainda tentava resistir, mas já não era mais a mesma potência de antes. Outro fator importante foram os próprios líderes. Alguns imperadores foram fundamentais para o crescimento do império, como Augusto, que trouxe estabilidade e organização. Trajano levou o império ao seu maior tamanho, e Marco Aurélio ficou conhecido por sua sabedoria. Esses líderes ajudaram Roma a se tornar uma potência, mas com o tempo, nem todos conseguiram manter esse nível. Alguns não tinham experiência suficiente, outros tomavam decisões que enfraqueciam ainda mais o império. E isso gerava instabilidade, trocas frequentes de liderança, decisões inconsistentes e falta de continuidade. Tudo isso fazia o império perder ainda mais força. Com o passar do tempo, a situação foi piorando. As defesas já não eram tão eficientes, a economia continuava instável e a organização interna já não era a mesma. Até que chegou o momento decisivo. No ano de 476 d.C., o último imperador do lado ocidental deixou o poder. Esse evento marcou o fim do Império Romano do Ocidente. Mas há um detalhe que muita gente não conhece. O lado oriental continuou existindo por quase 1000 anos. Esse lado ficou conhecido como Império Bizantino. Ou seja, Roma não caiu de forma repentina. Ela foi se enfraquecendo aos poucos, até não conseguir mais se sustentar. E talvez seja isso que torna essa história tão impressionante. Não foi uma queda rápida, foi lenta, silenciosa e inevitável. E isso deixa uma lição clara. Até o maior império do mundo pode cair quando começa a perder força por dentro.